Olá, pessoa! Seja muito bem-vinda ao nosso canal Mater Prima, a matéria de que é feita a vida. Hoje gostaria que falássemos um pouco sobre astrologia. Em primeiro lugar, eu deixo claro que eu tenho um canal pessoal que é voltado para coisas espirituais. Lá, caso você tenha interesse em aprofundar essas questões, lá eu falo sobre astrologia e falo de astrologia cristã em específico e explico como ela tem uma relação profunda com a Igreja Católica, a minha igreja querida. Então, meus caros, caso vocês queiram entender a astrologia no que ela tem de mais evoluído, apropriado, pleno, adequado, enquanto uma ciência que verdadeiramente altera a nossa vida, não porque ela de fato nos determine a alguma coisa, mas porque podemos fazer uso dela como uma ferramenta, um instrumento para que vivamos melhor, assim como fazemos uso das coisas do mundo para vivermos melhor e devemos de fato fazer uso da ciência para termos uma melhor adequação ao uso da matéria no nosso dia a dia, assim a astrologia também nos fornece essa possibilidade. Então, caso você queira saber sobre astrologia cristã em específico, vá a este meu outro canal, caso esteja para isto preparado. Agora, aqui, essa nossa caminhada, essa nossa corrida será a respeito do quê? A respeito de por que eu devo levar a astrologia tão a sério a ponto de nunca é uma palavra muito forte, mas evitar ao máximo mostrar o nosso mapa astrológico a uma pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida. Vejam, quando nós falamos de astrologia, nós estamos falando de algo que é muito semelhante, análogo a, ele tem uma característica comparatividade com a nossa genética. A nossa genética, ela não nos determina, mas ela nos colore de uma tal forma, ela não determina o nosso ser, mas ela nos colore em termos de ambiência do que vivemos, daquilo que recebemos enquanto ascendência, os nossos ancestrais, assim como aquilo que daqui para frente pode acabar realmente sendo um fator preponderante na minha vida. Então, se eu tenho tendência ao alcoolismo, a ser um alcoolista, por exemplo, isso é determinado muito hereditariamente, muito geneticamente, se analisa isso de maneira hereditária, para entendermos que o padrão do vício, ele também encontra aí um esteio, uma probabilidade, uma grande probabilidade de que, se eu tenho caso na família, preciso me atentar e ter cuidado, porque eu poderei viver uma tendência a. Podemos fazer um mapeamento genético para aprofundar isso, então, e conhecer se realmente aquilo, em algum momento, pode ser despertado ou se eu sou a exceção deste caso. Contudo, a genética, então, ela não me determina em absoluto, mas ela me possibilita compreender melhor as escolhas que eu preciso fazer na vida, tá? Ela dá essa possibilidade de como eu vou, de fato, colorir a minha vida. Uma tintura que eu escolho, se mais forte ou mais fraca, será um veneno ou um remédio. A ciência, ela em si, não é boa nem ruim. Depende do que eu faço dela, do uso. A astrologia é a mesma coisa. Então, numa gama de um espectro, as possibilidades dentro de um espectro de caminharmos de um canto ao outro, de possibilidades extremas, do mesmo colorido, do escuro ao claro, por exemplo, um verde, do verde escuro ao verde claro, eu terei a liberdade, o livre-arbítrio para escolher como lidar com aquilo. Um fato é, eu tenho o verde como uma possibilidade, eu preciso lidar com o verde, preciso lidar com o escorpião, com o touro, o aquário, mas o como eu vou lidar, a maneira como aquilo se apresentará e realmente tingirá a minha vida, depende de mim e não dos astros. Mesmo Santo Tomás deixou claro, aqueles que são vítimas, que são, não é bem vítimas, porque não é como se fôssemos atingidos sem termos responsabilidade, mas aqueles que são assujeitados às suas paixões,
os astros determinarão em muita medida a sua vida. Assim como se chove, eu choro, e se faz sol, eu dou risada. Horas, não convém que assim seja, convém que a tudo eu dê graças e que eu saiba fazer o melhor uso daquilo que se apresenta, não é verdade? Então, na astrologia, ela também é muito delicada e por isso que não é uma ciência que seja facilmente decifrável, né? Ela é, na verdade, uma ciência oculta, apesar de estar aí escancarada, mas o seu uso, de fato, ele ainda é muito desconhecido, o seu uso aprofundado, o uso cristão, que é o que eu citei ao começo, né? Que eu tenho um canal voltado à espiritualidade somente para isso. O seu uso realmente profundo e elevado, sublime, é outra coisa do que está sendo vendido, passado e dito como se diz? Quando falam propagandeado. Esta é a palavra, propagandeado por aí. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, então, deve-se ter uma delicadeza e uma determinada malícia e destreza que vai para além daquilo que é possível observar como algo meramente primário, dessas características bobas que vemos aos montes aqui na internet, principalmente, e também em revistas, jornais, antigamente e ainda hoje, de se você é de touro, você vai ser assim, e o seu dia vai ser assado. Se você é de peixes, o seu dia vai ser assim, e você será assado. Né? Sol em tal lugar significam tais coisas, né? Tais palavras-chave. Bobagem. Trabalhar com palavras-chave, claro que é muito bom, é algo assertivo, é algo que dá um chão, mas esse tipo de astrologia é uma bobagem. Quando que nós vemos realmente, então, a seriedade de uma astrologia? Vejam, se eu entendo a seriedade da genética, e acho que todos nós entendemos, se minimamente temos estudo e contato com isso, então, se eu conheço a genética de uma pessoa que eu estou interessada em manipular, e eu sei que esta pessoa, por exemplo, tem uma tendência ao alcoolismo e a diabetes. Então, a tendência ao alcoolismo e a tendência à diabetes serão pontos cruciais para que, caso eu queira causar um mal, eu tenha por onde, não é verdade? É a minha brecha. Então, assim sendo, assim como aquilo que são as nossas debilidades não deveríamos propagandear por aí, e mesmo aquilo que são as nossas qualidades, né? Não deveríamos ficar nos exaltando por aí, porque também é muito fácil levar alguém à queda, levar alguém ao fracasso, né? Através de elogios, as pessoas se perdem. Nós vemos aí exemplos, desde hollywoodianos até brasileiros, né? De TV aberta, fechada, internet, o quanto que essa história de colocar pessoas em pedestal, colocar as pessoas achando que elas são o centro do universo, que elas são lindas, maravilhosas, quando elas são tiradas desse local de elogio, elas se perdem, elas entram realmente numa crise existencial feia. Elas sucumbem ao fato de que talvez elas não sejam tudo aquilo. E por isso que crítica ou elogio há de se entrar por um ouvido e sair por outro, né? Que se receber de maneira indiferente em muitos e grandes aspectos. Agora, voltando a por que a astrologia é séria e por que eu não deveria mostrar o meu mapa para quase ninguém. Por que isso? Nós, através do mapa, quando sabemos fazer uma interpretação, conseguimos ver a possibilidade espectral da pessoa. Nós conseguimos saber ao que aquela pessoa se conecta, ao que ela está ligada. Então, eu consigo ter certas pressuposições que não são exatamente fatalidades, mas que podem vir a ser. Sendo que, se eu geneticamente sei que a pessoa tem, como estava sendo citado, alcoolismo, tendência ao alcoolismo e tendência ao diabetes, então, o que eu faço para acabar com a vida dessa pessoa? Eu ofereço
álcool e doces, açúcar. Eu convido a pessoa um dia para beber qualquer coisinha. Só uma latinha, um copinho, uma tacinha. No outro dia eu convido para comer um docinho. Faço um bolinho, poxa, caseiro, fiz com tanto carinho. Aí no outro também é só um shotzinho, é só para amortecer, é só para ficar alegre, é só para tirar o estresse do dia a dia. Ah, poxa, a gente merece, você merece. Você deu duro a semana inteira, o dia inteiro. Só um docinho. Para arrematar. Para deixar aquele gostinho de quero mais no paladar. E realmente, nós vivemos num mundo que cada vez mais vemos as pessoas manipulam umas às outras. Isso porque cada vez mais nós temos ciência de como fazer isso. Antigamente, os homens da caverna não sabiam manipular, porque eles não tinham nem crise de existência, né? Matavam-se. E não havia crise existencial, matava-se animais e não tinha crise existencial. Nenhum homem da caverna, até onde se saiba, entrava em grande crise do, nossa, a morte, não é verdade? Oh, matei. Oh, morreu. Sempre teve, é claro, uma noção de que aquilo de alguma forma mexe conosco, de que aquilo nos altera e nos compõe de alguma maneira, é claro, e sempre tivemos rituais em relação a essas coisas, em relação à morte, em relação ao nascimento, etc. Agora, as crises existenciais que vêm vindo cada vez com maior força, né, o crescimento aí dessa ciência de que nós somos seres psicológicos, de que nós somos seres racionais, que racionalizam e não sabem, inclusive, racionalizar, porque acabamos pensando demais, ficando depressivos e ansiosos. Isso está, assim, uma epidemia, né? Depressão e ansiedade está sendo algo epidêmico. Porque nós ainda não sabemos realmente lidar com a nossa mente. Mas à medida que caminhamos e vamos tomando ciência de que tudo isso existe, então conseguimos de alguma forma manipular todas essas coisas. E portanto, a diferença de um homem da caverna matar e uma pessoa hoje matar, a diferença é a crueldade. Porque o homem da caverna não matava por crueldade, com requintes de crueldade, a não ser que fosse realmente uma pessoa má aqui, mas não era algo racional propriamente. Não era algo que a linguagem exprimisse de uma maneira clara e evidente. E hoje em dia, sim. Hoje em dia, cada vez mais, a nossa expressão e a nossa compreensão, ela é formalmente mais clara, ela é comunicadamente mais clara, né? Não vê quem não quer. E ainda que nós tenhamos uma gama de pessoas de 8 bilhões, os graus de evolução são diversos e podemos encontrar desde pessoas que ainda se assemelham, estejam mais do lado espectral do homem das cavernas, sem crise existencial, e outras que estão mais no outro extremo, né? No extremo complementar, de que até mesmo qualquer bichinho, insetinho que ela pise sem querer lhe trará uma grande agonia, né? De, poxa, tirei uma vida. E isso é só um exemplo, né? Eu estou usando a morte porque ela é algo bem característico, bem marcado, né? É algo bem complicado de se lidar, difícil principalmente de se lidar. Então, quando nós pegamos e olhamos que ainda que no mundo haja uma graduação e evolução singular dessas etapas, né, pelas quais vamos passando em processo, ainda assim, né, cada vez mais a tendência é alcançarmos uma ciência de que se eu mato, eu estou fazendo algo errado. Não tem como defender matar por matar. Não tem como defender assassinato. Ainda há defesa da legítima defesa, né? Ainda se pode arguir e argumentar em relação à pena de morte para uns, né? Pena capital, caso eu faça algo realmente também capital na sociedade, né? Capital no sentido do pecado capital. Se eu cometo um pecado capital, então eu mereço a morte capital, a sentença capital.
Pode-se argumentar sobre isso e pode-se argumentar da legítima defesa. Mas se nós usamos o cristianismo como base, ora, saberemos que Cristo disse, né? Não devo temer aquele que me tira o corpo, mas o que me tira realmente a possibilidade de alma. Então quer dizer que há ainda um passo para além. Eu uso essa frase de Cristo não puramente por uma questão de você tem que acreditar em Cristo e ser cristão. Ainda que eu de fato saiba disso, né? Deveríamos nos voltar para o Cristo e sermos cristãos. Mas, mesmo que deixemos a crença religiosa de lado, se há alguém, e já houve, portanto, não só ele, mas inclusive os apóstolos, os mártires, se existem e existiram pessoas que preferem morrer a matar, e que entendem que morrer é lucro, como disse São Paulo, ora, então, existe algo que nós ainda não vivemos e que está num patamar mais elevado ainda de graduação aí desse aspecto. E tudo isso para explanar como que, né, para deixar claro como que a nossa evolução humana, científica, racional, civilizatória, cultural, esse nosso andamento nessa matéria, o próprio desenvolvimento nosso cerebral, do córtex, né? Temos o cérebro reptiliano instintivo, o límbico emocional e o córtex, especialmente o frontal, que tem relação com as nossas escolhas, julgamento, o lado racional, como que tudo isso vai trazendo características de bondade e crueldade que eu preciso verdadeiramente me tornar responsável por escolher o que serei, o que farei. Então, não é mais possível dizer que matei por matar. Eu estou escolhendo ser cruel. Eu estou escolhendo fazer algo errado, que socialmente já sabemos por leis que é demarcadamente errado. Quando nós olhamos, portanto, a possibilidade de manipulação, e também, hoje em dia, né, está muito em voga falar de psicopatas e narcisistas, são pessoas, né, os psicopatas e narcisistas, pessoas com problema de transtorno de personalidade, porque elas não têm personalidade. Eu não sei se vocês já repararam, né? Apesar do nome que se dá a isso, né, dessa condição, é curioso como que são pessoas totalmente sem personalidade, né? São iguaizinhas umas às outras. São destituídas daquilo que é pessoal, personal, individual, né? Elas não têm a possibilidade de individuação. São pessoas realmente destituídas da possibilidade de individuação. Mas isso é um assunto para uma outra hora. De toda maneira, nós vemos como que, estando esse assunto em voga, mesmo quando as pessoas não são diagnosticadas, né, nós fazemos diagnósticos por conta própria, é porque nós estamos tendo a capacidade científica, né, estamos sendo chamados a observarmos que as pessoas não são ingênuas assim, né, não são inocentinhas. As pessoas estão agindo e escolhendo agir com base em bondade ou crueldade. Elas de fato estão fazendo escolhas, e escolhas que, sabendo hoje que não são adequadas, que não convêm, ainda que possam ser feitas, horas, isso acarreta esse tom de crueldade. Então, tudo isso vai trazendo uma camada complexa para a humanidade e para o que significa ser humano, que não existia justamente lá antigamente. Onde entra a astrologia nisso tudo, na verdade? Entra no fato de que, justamente, se geneticamente eu consigo tentar, pelo menos, tentar, eu não consigo obrigar, mas tentar influenciar uma pessoa a desorganizar, a caoticizar a sua vida a ponto dela se viciar, a ponto dela se adoentar, a ponto dela se perder, então, astrologicamente, isso também é possível, tá? Astrologicamente, eu também consigo entender que existem brechas que, se eu for por ali e levar a pessoa por ali e por aqui,
aquilo vai mexer com determinados pontos dela. E nós somos astutos, nós temos uma natureza astuta por consequência da queda. O ser humano não é bom, naturalmente bom. Podemos entrar aí todo um debate filosófico que grandes filósofos já entraram, né, de se o ser humano nasce como uma folha em branco, é uma teoria, se o ser humano nasce bom e é corrompido, outra teoria, ou se ele nasce mal, simplesmente, e aí é preciso melhorar, outra teoria. Fato é que, independentemente do que filosoficamente gostemos de ler e nos adequar, fato é que a nossa tendência é sermos sem noção. Todos nós. Praticar a bondade, ela requer responsabilidade. E nós nascemos irresponsáveis, naturalmente irresponsáveis, porque um bebê não é responsável por si mesmo. E uma criança, ela não pode ser penalizada como um adulto em termos de responsabilidade. E aí podemos entrar na questão também das penas, né, a partir de qual idade então se responsabiliza, que tem países que condenam crianças como se fossem adultos. Ainda assim, deixando de lado essas questões jurídicas, que variam de país para país, né, etc. E de qual seria a idade apropriada para responsabilizar o outro por aquilo que ele escolhe, ainda assim, nascemos irresponsáveis. Nascemos sem noção do que estamos fazendo. E mesmo quando uma criança escolhe ser ruim, escolhe fazer o mal por simplesmente fazer, ela, de alguma forma, ela pode não entender como um adulto o tamanho daquilo e o que aquilo tem de impactos, né, na sua vida, na vida dos outros, social. Ela pode não ter uma concepção social, que é transpessoal, coletiva, do que aquilo significa. Não quer dizer que não seja em maldade que ela atua e que ela deva ser castigada. Fazendo um ponto que castigo não é algo ruim, tá, gente? Castigo é uma palavra que tem relação com castidade. Todo castigo deveria ser pensado visando o retorno à castidade daquela pessoa, seja de que idade for. E aquelas que não seja possível, né? A quem não seja possível um retorno à castidade, aí deixa no castigo eterno. Prende para sempre, não é verdade? Perpétua nela. De toda maneira, o fato é que nós nascemos irresponsáveis. E em algum momento devemos aprender sobre a responsabilidade. Para uns, isso virá justamente ainda numa menoridade. Para outros, isso virá quando mais velhos. Não importa, esse não é o debate. A questão é que nascemos irresponsáveis. Nascemos voltados para coisas caóticas, para uma vida que naturalmente é caótica, desorganizada e que eu preciso de uma outra pessoa, que são os meus pais, ou ainda outros que sejam por mim responsáveis, para que aquilo se organize, para que eu aprenda a me organizar, para que eu seja educado e aprenda sobre a responsabilidade pouco a pouco, dia a dia. E assim sendo, nós acabamos fazendo coisas que nem sempre gostaríamos, que não tínhamos a intenção de. Fazemos o mal sem saber. Uma criança ela é irresponsável sem saber. Uma criança ela pode brincar com uma faca e acabar golpeando alguém, cortando alguém, não digo matando, tá? Mas golpeando alguém, cortando alguém ou a si mesma, inclusive, sem querer. Ora, ela tinha uma intenção meramente cruel com aquilo? Não. Mas aconteceu porque ela não tinha noção da responsabilidade e não tinha noção do perigo daquilo. E muitas vezes, para nós aprendermos, se não todas as vezes, né? Para aprendermos algo é tentativa e erro. E o erro acontece em muito maior escala do que o acerto. O acerto, ele só aumenta o seu acontecimento, né? A sua repetição, ela só é aumentada, nós só nos tornamos assertivos em relação ao acerto, em relação ao alvo,
depois que muito erramos. A não ser que, sei lá, tenhamos um dom extraordinário e nunca erremos, mas isso é bobagem. Mesmo uma pessoa que tem um dom, o próprio desenvolvimento do dom faz ela olhar para trás e ver que aquilo lá no começo não era nada, né? Era uma bobagem, era um rascunho do que viria a ser. Sempre temos o que mudar e o que melhorar. E, portanto, por não sabermos o que fazemos, por sermos ainda muito inconscientes, e mesmo quando temos ciência, como muitas pessoas têm ciência da astrologia, ainda assim, a ciência, ela não traz ética e moral, ela não traz questões necessariamente de que eu saberei usar aquela ferramenta para um fim que seja verdadeiramente bom. E um fim que não tenha a minha inconsciência de estou mexendo com uma faca e não sei que ela é capaz de cortar, não entendo que ela é uma navalha que causará uma chaga em algum momento, muito proeminente, né? Ao eu lidar cientificamente com a astrologia. Portanto, de tal forma que eu ainda não me conheço o suficiente, claro, nunca nos conhecemos plenamente. Não é sobre ser perfeito para daí fazer uso das coisas, mas se eu não tenho cuidado, se eu não estou em vigília constante, se eu não estou em constante acompanhamento de mim mesmo, se eu confio por um momento em mim, na minha capacidade, na minha leitura, na minha interpretação, na minha amizade com os astros, ou o que seja, horas, se eu confio nos meus olhos, no meu racional, se há um momento em que eu abro uma brecha para que eu acho que eu já sei manusear a faca e ela de repente escapa da minha mão, não porque eu tenha de fato a intenção de ferir, mas porque simplesmente fatalidades acontecem e porque eu estou confiando em mim a ponto de fazer movimentos que não são seguros o suficiente para que, caso ocorra um erro, ele seja reparável com o menor dano possível. Então isso faz com que, mesmo astrólogos que estão por aí, cometam erros que podem chegar a ferir gravemente a vida das pessoas. Gravemente, tá? Causando hemorragias que perduram por anos na vida dos outros. E aí, voltamos à questão da crueldade, do porquê não deveríamos pagar astrólogos, não deveríamos buscar a astrologia de qualquer jeito, não deveríamos mostrar o nosso mapa astrológico para qualquer amiguinho e qualquer pessoa que apareça, pedir opinião. Ouvimos, né, muitas vezes falando, a lua tal e não sei o que, e tem tais qualidades e tais problemas. Aí vai lá no comentário, eu tenho não sei o que em tal grau, em tal casa, em tal signo. O que isso significa? Nasci em tal dia, tal hora, em tal local. Você pode dar uma olhadinha no meu mapa para mim, por favor? Não deveríamos jamais fazer isso. Jamais. Pedir ajuda para esse tipo de coisa é como eu tirar a roupa no meio da rua e falar, por favor, alguém pode olhar as partes que eu não consigo olhar por mim mesma para me dizer por que eu estou sentindo algo que está estranho, mas eu não entendo, não vejo, não tenho clareza, porque eu não sei medicina, porque eu não sei o que é essa coceira, o que é esse caroço, o que é esse buraco, o que é esse pus que está saindo, eu não estou entendendo o que é isso. Você pode, por favor, olhar para mim, para qualquer um que está passando na rua, ou para qualquer um que me fala assim, eu sei, eu consigo ver o seu problema. O que nós deveríamos fazer é encontrar as pessoas certas em quem confiar. E aí vejam, se eu ainda confio num médico que pode vir a inclusive violentar o meu corpo, porque eu estou ali nua mostrando as minhas partes íntimas e pedindo, por favor, me explique o que eu tenho, porque não dá tempo na vida de eu fazer uma faculdade de medicina para compreender, então você é alguém que detém esse conhecimento, olha para mim, interpreta
o que eu estou sentindo, o que eu tenho, qual é a minha doença, cujos sintomas são esses, cuja aparência é essa, mostrando a minha intimidade para aquele médico e ainda assim ele abusando disso. Então, se isso já é grave, gente, gravíssimo, imaginem mostrarmos o nosso corpo espiritual para os outros. Imagine mostrarmos aquilo que nós temos de inefável, de etérico, de suprassensível, de sobrenatural, sobrefísico, para além, o nome que se dê. Aquilo que de fato compõe uma camada nossa, que é de uma vivência, que se a pessoa, ela justamente me coloca numa noia de que, ó, nesse dia você não pode sair, tá? Porque alguma coisa vai acontecer, eu deixo de viver de fato a minha vida por conta daquela pessoa que falou isso e fez aquela interpretação. E ela pode começar a me manipular. Através do mapa, eu consigo saber, através da lua, por exemplo, como criar laço com uma pessoa. O que emocionalmente a pessoa tem tendência para, afinidade para. Eu entendendo que eu não devo mexer com os extremos, mas que se eu ficar assim, num caminho do meio, isso vai funcionar? A pessoa, ela vai encontrar uma conexão comigo? Então eu passo a conseguir me conectar com qualquer pessoa emocionalmente. Porque eu entendo a sua linguagem emocional. Porque eu entendo a cor a qual ela está associada emocionalmente. Aí eu me visto daquela cor, a cor dela, digamos, o verde, que já foi citado, digamos que a pessoa é emocionalmente verde. Aí eu pego e escolho uma roupa verde, porque eu sei que inconscientemente, ainda que a casa dela seja rosa, eu sei que inconscientemente o verde ele compõe com rosa. Ele é o oposto complementar, como se diz, né? O verde do vermelho, do rosa, eles estão ali par a par. Então, quando eu entendo isso, que a pessoa inconscientemente estará em busca disso, de alguma maneira, que pode não ser de uma maneira óbvia, como justamente pintando a casa de verde, mas porque, sei lá, ela vai gostar, vai ter a casa rosa, mas uma casa cheia de plantas dentro, com um gramado maravilhoso. Aí eu me visto de verde, levo uma plantinha a tiracolo e vou visitá-la. Nossa, olha que coincidência, que sincronicidade, palavra que as pessoas também hoje em dia adoram. Olha, como que, né? Você gosta de verde, eu tô de verde, trouxe uma planta verde. Nossa, é pra gente ser amigo. Nossa. E acreditem, gente, as pessoas fazem isso. E cada vez mais as pessoas vão aprender a usar a astrologia para isso. E por isso devemos ter muito cuidado. Porque quem acha que a astrologia é bobagem, que não determina nada, e nananã, você precisa ser, no mínimo, uma pessoa individuada para não se deixar levar pela tendência dos astros. Para você entender que, tudo bem, emocionalmente eu sou verde, mas nem sempre o verde convém. E mais, se eu fico fechado só no verde, eu só quero laços emocionais com quem é verde. E quem gosta do verde, e aí eu não quero ler nada de mais nada. As outras cores que se lasquem. Eu quero o meu grupinho das pessoas emocionalmente verdes. Horas. Ou então, não, mas aí eu tenho afinidade, né? O verde vai ter afinidade com tal outra cor, então, poxa, olha que beleza. Eu sou de tal signo, tenho afinidade com aquele outro. Adoro as pessoas daquele outro signo. Pronto, tá enviesado, tá errado. Já não sabe o que é astrologia de fato. Não serve para o que serve, tá usando de maneira equivocada. Porque é igual, hoje em dia, que nós ficamos em grupinho político em internet. E político não só de esquerda e direita, mas político no sentido de polis, né? No sentido de que a minha cidadela,
a minha maneira de viver, as minhas regras, a minha organização social gira em torno daquilo que eu gosto, a minha bolha, daqueles que concordam comigo e eu também concordo. Se eu sou uma pessoa meio da pá virada, né, do só para contrariar, pode ser que eu goste do oposto, queira buscar e saber apenas daquilo que não concordo, mas só para que eu, né, cresça em argumentos em relação àquilo que eu sou a favor. Ou seja, é tudo vaidade. Não é para de fato eu criar um laço e entender o outro lado. É por vaidade. E nós fazemos muito isso. E a bolha da internet, que nós temos grupinhos, e eu vou ver só o que eu gosto, ouvir só o que eu quero, etc. Entrar só em contato com aquilo que tem relação com a minha cor e orna esteticamente. Tudo bem, esteticamente pode ser muito bonito, agradável, palatável. Será vazio de sentido de fato. Se eu uso astrologia para isso, então, ou se a astrologia me remete a isso, apenas a esse tipo de corroboração de bolha, então é melhor que eu esqueça esse tipo de assunto. Então o que fazer para que eu não seja manipulado? Horas. Conheça a astrologia por si mesmo. Conheça-te a ti mesmo por si mesmo. Eis aí a chave. Uma das formas de nos conhecermos, uma das possibilidades de reconhecimento sobre, afinal, quem eu estou sendo nesse nascimento, é terapia. Eu, por acaso, vou me abrir com qualquer um? Não. Eu vou expor os meus segredos, a minha vida, a minha intimidade, então, psíquica para qualquer um? Não. Eu exponho a minha intimidade física para qualquer um? Não. Não. Porque mesmo quando eu sou uma pessoa libertina, ou a não ser que eu seja uma pessoa realmente muito libertina, eu não irei expor, por mais que eu tenha parceiros, parceiras, eu não vou sair na rua, até porque é uma questão né, como se diz, de lei mesmo, né, é ter pudor, né, porque se não é atentado ao pudor eu posso ir preso, mas é isso, eu não irei, mesmo numa praia de nudismo, eu não vou na praia de nudismo e fico, olha aqui, minha intimidade, veja os meus detalhes, não é por exibicionismo. Por quê? É isso, não é cabido mostrarmos os detalhes da nossa intimidade, ainda que as pessoas tenham acesso à nossa intimidade. Não é cabível os detalhes da nossa intimidade em si, se não sabemos exatamente por que estamos fazendo isso, com quem estamos fazendo isso, né? Qual é o sentido e o propósito ali, de fato, para além daquele mero ato de exibir a minha intimidade por exibir. Que me deixa numa posição, inclusive, frágil e vulnerável no pior dos sentidos. Da mesma maneira, eu não exibo, eu não confio a qualquer um a minha intimidade psíquica, o meu dia a dia psicológico, as minhas questões psicológicas. Um bom terapeuta é difícil de encontrar. É bem difícil de encontrar um bom terapeuta. Assim como, além de ser difícil de encontrar um bom terapeuta, né, uma pessoa que minimamente tenha estrutura para, de fato, caminhar junto do outro, né? E ainda por cima, com quem eu tenha uma conexão que me permite me sentir à vontade para relaxar e gozar, porque no fundo é isso, né? Assim como a gente não vai para a cama com qualquer um e por mais parceiros que possamos ter, ainda assim escolhemos, terapeuta ainda mais, né? Teremos ou deveríamos ter uma possibilidade de escolha em que realmente haja uma afinidade para irmos para o divã juntos, né? Porque ali vai ter inclusive processo de transferência, né? De projeção, contra-transferência, enfim, várias coisas que, se a pessoa realmente
Se não está claro o objetivo do que estamos fazendo ali, vira um problema. Vira um grande problema. Então deveríamos ter muito cuidado ao escolhermos as pessoas para quem mostramos a nossa intimidade. E a astrologia, ela é um ramo, é uma ciência ainda mais íntima e sublime do que a própria psicologia. Nós ainda não temos essa noção. Muitos acham que é bobagem, justamente. Mas cada vez mais conheceremos e saberemos que, de fato, quando nós mostramos o nosso mapa para alguém que saiba ler e tenha a mínima noção de traquejo do espectro das coisas ali apresentadas, essa pessoa saberá exatamente a nossa linguagem, o nosso colorido. Ela pode chegar a justamente nos conhecer melhor do que nós nos conhecemos. E é muito perigoso isso. Nós não procuramos um terapeuta para que ele nos conheça melhor do que eu me conheço, do que nós nos conhecemos. Buscamos um terapeuta, buscamos médicos, buscamos ajuda quando queremos nós conhecermos a nossa condição. E se nós não entendemos o diagnóstico e a pessoa não nos explica, não caminha junto conosco, sem abusar disso, sem fazer uso disso, nem de seja chacota que muitas vezes médicos fazem, né, do nosso caso, ou enfim, chacota do nosso medo, da nossa própria ignorância. Ah, só confia, né? Não, eles sabem o que estão fazendo e a gente só tem que confiar, mesmo não entendendo nada. Ora, tudo bem, não dá para ficar dando aula de medicina em consultório a cada consulta, mas entender que deve haver uma delicadeza de que é sobre eu me conhecer e sobre você ser uma ajuda, sobre o outro, médico, psicólogo, terapeuta, astrólogo, ser uma mera ajuda que precisa ter muita clareza do seu ofício e de si mesmo, para que não haja nenhum tipo grave de abuso, porque lembremos, o traquejo da faca talvez corte, talvez, né, cause alguns estragos, mas para que não haja abuso a ponto de ser traumático, a ponto daquilo mudar a minha vida de tal maneira que você realmente faz com que a pessoa nunca mais, ou por muito tempo, ou dificilmente, tenha uma capacidade de ter intimidade física com alguém, ou terapeuticamente ela tenha de uma reclusão e de um fechamento que depois nunca mais confiará a ninguém, o seu psicológico, os seus pensamentos, as suas emoções, aquilo que são as questões que rodeiam, que são consteladas no seu íntimo, a ponto dela dificilmente compartilhar isso com alguém, porque ela vai se sentir julgada, ela vai ter medo do julgamento, ou mesmo medo da indiferença, receio da indiferença, receio do que quer que seja. Da mesma maneira que um médico e um terapeuta podem causar um estrago desse tamanho na vida de alguém, e causam, sabemos, sempre conhecemos alguém, e não só um alguém, mas vários alguém, ainda que talvez isso não seja realmente a norma, mas são exceções, né? Eu acredito que realmente a bondade, ela é em maior número por um esforço nosso, né? Acho que, em suma, eu não sou uma pessoa pessimista e sei que o bem, ele vence. E que ele sempre está em maior número, maior intensidade, maior atualidade. Mas, ainda que isso não seja óbvio, né? Não se dê de maneira óbvia. De toda maneira, o mal que se faz, né, tão proeminente, tão evidente, se médicos e terapeutas causam um estrago desse na nossa vida a ponto de nós nunca mais querermos ter daquele tipo de intimidade com ninguém mais, mesmo, e ficarmos ainda mais adoentados do que antes, porque a situação só vai piorar, não é verdade? Da mesma maneira, um astrólogo, ele pode arrebentar com a vida de uma pessoa, tá?
ele pode arrebentar. E a nossa tendência, ou pelo menos do que eu vejo por aí, é achar assim, astrólogo é tudo bonitinho, é tudo gente evoluída, é tudo gente que sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Nossa, que legal. É um pessoal super bem intencionado. Eu não quero briga com astrólogo nenhum, né? Não é sobre isso. Não é sobre apontar dedos e citar nomes. Nem penso em ninguém, porque eu nem conheço, então, pessoalmente, e nem o trabalho de ninguém para ter alguém em mente, tá? Então isso aqui não é uma indireta a nenhum astrólogo por aí, de revistinha, de internet ou do que seja, tá? Só para deixar bem claro, né? Que as pessoas então elas acham às vezes, é a vaidade, né? Que é sempre sobre elas, mas ou sobre alguém que elas conhecem e tal. Então não é nada disso, tá? É só que, ainda que hoje tenhamos bons astrólogos, digamos por acaso, eu sei lá, a tendência será com o tempo, esse estudo aumentar, a tendência será cada vez mais as pessoas levarem isso a sério e entenderem a seriedade disso, assim como a própria psicologia ainda está evoluindo, ela começou ontem, né? E o nosso entendimento dela ainda está passo a passo acontecendo. Hoje, as nossas gerações, quem vem, né, da minha geração para frente, entende a importância e não tem vergonha. Talvez alguns tenham, mas cada vez mais nós não temos vergonha em precisar de ajuda. Falar, eu preciso de ajuda. Aliás, vira justamente até moda, né? Falar, tenho depressão, tenho ansiedade, eu tenho TDAH, tenho isso, tenho aquilo, faço parte de tal grupinho. E tendência até e aquele lá faz parte, né, do grupinho tal, do complexo tal, do transtorno tal, sem nem termos capacidade de fato de diagnóstico. Então, tanto para um lado bom quanto para um lado ruim, cada vez mais entendemos a importância da noção do psicológico, da nossa psique. O passo posterior a isso será entender a noção da astrologia, tá? Entender cada vez mais, quanto mais a psicologia se estabelecer como algo inegável, e quanto mais soubermos realmente fazer uso dela de maneira verdadeiramente terapêutica, nós conosco, né? Porque a terapia ela também visa, né, você ir até o terapeuta para que você aprenda a ter autonomia em relação a uma análise pessoal de si mesmo. E não como se fôssemos autossuficientes, não é sobre isso também. Precisamos dos outros para confirmar as nossas suspeitas minimamente. Mas ainda assim, só nós, de fato, nos conhecemos. A interpretação do outro é uma interpretação completamente externa e mais enviesada do que a nossa, grande parte das vezes. Então, a astrologia, quanto mais ela for sendo estabelecida, quanto mais ela for sendo tomada como algo sério, de uma ciência que verdadeiramente nos ajuda a fazer uma conexão entre aquilo que é celeste com aquilo que é terrestre, aquilo que é divino, espírito, com aquilo que é material, mais e mais, né, veremos que é preciso ter muita clareza e responsabilidade para lidar com isso. Muita. Freud, no começo da sua carreira, não sei se no começo, eu digo, na sua carreira, chegou a receitar cocaína. Sabemos disso, historicamente sabemos, é um fato bem conhecido. Ele chegou a fazer uso e ele chegou ele repensou isso, né? Pelo menos eu já li, que ele foi realmente ver a gravidade e repensar tudo isso quando um amigo dele faleceu do vício, né? Tem toda a história, mas em suma o que eu quero dizer é: desconhecemos os riscos. Nós desconhecemos que estamos com uma arma na mão apontada e engatilhada para a nossa cabeça ou para a cabeça do outro. E isso não é para pôr medo e deixar de fazer. É para ter cautela. Qual é a verdadeira matéria? É aquela que está atenta, acordada, vigiando. O verdadeiro jardim não é aquele que eu deixo crescer pura e simplesmente por conta própria, mas aquele que eu rego e que eu podo. Adubo, aro, né, arando a terra, e faço o que é necessário
enquanto uma vigia dos ciclos, das possibilidades, das oportunidades e também de enfrentamento das ervas, pragas, tudo aquilo que é daninho. Erva daninho, eu quis dizer, né? Ervas, tem ervas boas, né? Mas eu digo daquilo que é praga, seja praga animal, seja vegetal, que ataca o nosso jardim. Então eu preciso estar atento a tudo isso para que o meu jardim permaneça florido, permaneça verde, permaneça com verdadeira vida, para que ele viceje, esverdeie, floresça. Nós ainda não temos noção do que é astrologia de maneira verdadeira. E um dia veremos que foi feito muito estrago e muita besteira. Então, meus caros, tenham cuidado. Não é tenham medo, pânico, ansiedade. Tenham cautela, prudência. Tenham prudência para quem vocês olham o mapa né? Tenham prudência ao olharem o mapa de alguém. E tenham prudência ao mostrarem os vossos mapas para alguém. Eu aconselho que não se olhe mapa dos outros, porque você se torna responsável justamente, atrelado energeticamente àquela pessoa. É como ir para a cama. A gente fala, né, costuma dizer, e aí já vou encerrar aqui esta corrida, costumamos dizer que ir para a cama com alguém é estarmos atrelando as nossas energias. E quem vive isso sabe, realmente, você cria um laço, ainda que invisível, com aquela pessoa. E ainda que ele não seja eterno, de casamento, de amor, etc., você cria um laço com aquela pessoa, você está tendo uma troca com ela. E isso não fica só no plano físico. Isso vai para planos superiores, inclusive de pensamento. Aquilo vai voltar ao seu pensamento. E mesmo que você não queira ir para a cama com a pessoa de novo, você no mínimo vai lembrar daquela ida para a cama com ela e satisfazer a si mesmo pensando naquilo, etc. E a gente acha que isso é só, não é nada. Mas é isso. Aquilo está te condicionando o pensamento. Aquilo está tomando o seu tempo, ocupando espaço dentro de você. Então, é preciso tomar cuidado, porque assim como nós trocamos energia, ou o nome que se dê, assim como nós, né, alteramos as vidas uns dos outros através de atos íntimos, de intimidade, e ficamos atrelados aos outros em termos de responsabilidade, e hoje já falamos de responsabilidade emocional, mesmo nos relacionamentos de uma noite. Cada vez mais vamos tomar ciência sobre tudo isso. E se somos capazes de falar sobre responsabilidade emocional, responsabilidade física, de que se bebeu, não vá para a cama. Ah, mas é só uma noite, é diversão, é isso e aquilo. Não. Só não. Usou qualquer droga? Não. Só não. Ah, mas a pessoa está falando sim. Não, ela não está consciente, plenamente consciente para dizer sim. Então, não faça isso. Ah, mas os dois estão bêbados. Não façam isso. Tranquem-se cada um em um banheiro. No dia seguinte vocês transam, fazem amor, o que for. Mas naquele momento não há plena consciência do que acontece. Mas levar a vida com sobriedade é muito mais difícil do que parece. Então, da mesma maneira como nós nos tornamos responsáveis por aquilo que acontece fisicamente e pelas vidas às quais nos atrelamos, mesmo que por um momento os corpos que nós olhamos em intimidade, na sua nudez, porque a pessoa me confiou a sua nudez, a sua intimidade, e está se colocando ali num lugar frágil, de fragilidade, de susceptibilidade, de julgamento, de eu acabar com a vida dela através do elogio ou da crítica, ou mesmo de um falso diagnóstico, etc. Da mesma maneira, um astrólogo ele fica atrelado à pessoa cujo mapa ele olha, analisa, estuda, ainda que calado na casa dele.
ele fica atrelado enquanto responsabilidade perante e junto daquela vida. Então nós deveríamos ter muito cuidado ao olharmos mapas alheios e mostrarmos o nosso. Ainda há muita coisa por vir, meus caros. Estamos caminhando passo a passo. Estamos conhecendo. E assim continuaremos. O que deixo por fim de conselho, se é que posso aconselhar algo, quem sou eu para isso, não é verdade? Mas estudem por vós mesmos. Aprendam astrologia por si mesmos. Porque por mais que uma pessoa possa te descrever da cabeça aos pés, ela não sabe o que é ser você em si mesma. Ela não sabe como é. Por mais que ela possa ter empatia. E a empatia correta, no grau em que precisamos, sem o julgamento racionalista e sem uma conexão emotiva que turba, de fato, a empatia enquanto um caráter que deveria levar à compaixão, que é estar junto da paixão do outro. Então, mesmo quando eu sou empático, eu posso estar sendo empático de uma maneira equivocada. De uma maneira que ainda assim revela muito mais, não a minha saúde, mas o meu lado adoentado. E assim sendo, deveríamos ser prudentes. Prudentes como as serpentes, prudentes, né, com um olhar que observa para somente depois se mover de fato. Para somente depois dar um bote que não é para a morte, mas para injetar o remédio que cura, o remédio que verdadeiramente fortalecerá o nosso espírito e os nossos corpos. Bom estudo a todos e prudência na veia, meus caros. E também muita bondade e mansidão. Porque isso tudo não é sobre acusação, sobre apontar dedos. É sobre apenas um esclarecimento de que caminhamos com facas nas mãos, com armas, com um poder que ainda não entendemos. Tenhamos cuidado e hajamos principalmente em serviço não por dinheiro, não por fama, nem por acredito que assim é melhor, mas verdadeiramente por amor. Não crendice, mas verdadeiro amor a Deus, sobretudo, e também à humanidade. Muito obrigada por chegarem até aqui, meus caros. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se neste canal, porque tudo isso fará muita diferença. Eu espero que tenham gostado. E se não gostaram, também não tem nenhum problema. E caso tenha algum tema que vocês queiram que seja aqui comentado, comentem também aí embaixo ou me enviem as questões por e-mail, que vamos vendo conforme a necessidade. Aqui é para dar a cada um o que cada um necessita, de maneira bem tranquila, para fazermos essa corrida e nos mantermos corporalmente saudáveis, psicológica e corporalmente saudáveis. Muito obrigada. Até, meus caros.